Celular de cuidadora. Vamos falar sobre isso? E aí, pessoas lindas, como é que estão vocês? Tudo bem? Pois é, eu vou dizer para vocês que tipo de celular uma cuidadora precisa ter, a marca, não, brincadeira, não é isso não, a gente, ridículo, não é isso, tá? Mas tá aí um assunto importante no que diz respeito ao trabalho de uma cuidadora. Eu acho que para todas as áreas, o celular ele precisa de uma certa sabedoria no uso. Mas tem uma área que se você não fizer isso direito, não fica só feio, fica perigoso, tá? Então você precisa entender a importância do uso do celular para uma cuidadora. Eu já vou dizer logo de cara que, na minha opinião, o celular é extremamente útil na mão de uma cuidadora. Então, assim, eu mesma, né? Se eu tô de plantão, se eu tô atendendo um paciente, eu tô ali montando uma gazelinha de medicamentos, eu tô organizando os medicamentos do meu paciente, e eu, como eu disse pra vocês, eu sou daquelas que gosto de estar esperta, eu gosto de saber o que eu tô fazendo, gosto de estar sempre a par da situação, então eu conheço. Se eu sou a cuidadora, eu conheço cada medicamento, eu sei para que serve e tal. E aí, vamos supor que o meu pacientinho passou no médico lá com a família, eu não entrei no consultório, não vi, saiu de lá com uma receita que eu vou passar a administrar naquele momento. Eu tô com o celular na mão, querida, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Vou pesquisar. Eu vou entender para que serve cada remédio, questão de dosagem, né, alta dosagem. Eu vou pesquisar. Super útil. O celular é maravilhoso na mão de uma cuidadora. Você pode pesquisar métodos, procedimentos. De repente, o seu pacientinho sentiu lá um mal-estar, sabe? Além de levar ao médico, de entender, você recebeu alguma informação de um fisioterapeuta, nutricionista, do cardiologista do seu paciente. Entenda sobre o assunto. E para isso o celular é ótimo. O Dr. Google, como dizem por aí, conhece muita coisa, né? Procurando sites renomados, com fundamento, a gente fica super inteirada sobre muita coisa. E você passa a ser uma profissional bem posicionada no seu trabalho, entendeu? Então, assim, o celular é muito útil. É óbvio que num momento de emergência, por exemplo, o seu paciente passou mal, né? Meio de comunicação, gente, tem que ser rápido. Avisar a família, chamar o SAMU, o bombeiro, sei lá. Importante. Uma outra coisa que, na minha opinião, o celular na mão de uma cuidadora é extremamente útil. Eu trabalhei muito à noite, né, como cuidadora. Eu comecei trabalhando à noite e, assim, eu fiz muitos dos meus trabalhos como cuidadora foi à noite, né? E eu era daquela cuidadora que aprendi a não dormir no meu período de trabalho. Quando você trabalha com um pacientinho, né, pauleira a noite toda, que você tem que a noite toda tá fazendo alguma coisa, cuidando, super de boa não dormir. Mas quando você trabalha com um pacientinho super mega tranquilo, como a Dona Lígia, por exemplo, que foi uma pacientinha lindíssima que a gente teve, a noite não passa, né? E eu aprendi a não dormir como cuidadora. Eu ficava ali no meu cantinho, às vezes numa poltrona do lado dela, às vezes num colchãozinho ali do lado dela, ou num outro quarto. O celular ajuda super. Joguinhos, filmes, desenho animado, livros. Ajuda, cara. Então, assim, eu nunca, de forma alguma, vou pregar contra o uso do celular. Mas você vai concordar comigo que em algumas situações o uso do celular é feio, desnecessário, em outras situações ela é desrespeitosa, ela é perigosa, entendeu? Então, assim, já aconteceu aqui, sob a minha responsabilidade, de cuidadora deixar o pacientinho cair enquanto caminhavam
Porque ela caminhava com o paciente falando ao celular. Você fala para mim se isso tem cabimento. Nós trabalhamos com idosinhos. E quando eu digo idosinhos, são idosinhos aí na faixa dos 80 a mais. Hoje, a minha realidade de pacientinhos são acima dos 90. Então você considera isso que é realidade instalada, perninhas fracas, movimentos frágeis, debilitadinhos. Então eles não precisam nem ter alguma coisa no caminho para tropeçar, criatura. Né? Eles vão tropeçar nas próprias perninhas, vai dar uma fraqueza, um mal-estar, sei. Assim, você não caminha, você não anda, você não locomove, não mexe o seu paciente do lugar sem o uso das duas mãos livres. Tá? Então, todo movimento que você vai fazer com o seu paciente, tira de uma cadeira para a poltrona, da cadeira para a cama, da cama para a cadeira de banho, para o banheiro. Se você vai fazer uma caminhadinha com o seu paciente, você precisa da sua atenção e as mãozinhas livres. E isso não é possível usando o celular. Tá? Então está dito. Outra coisa que na minha opinião é completamente desnecessário o uso do celular. Eu sempre falo isso para as minhas meninas, porque como eu disse, eu não sou contra o uso do celular, muito pelo contrário, porque se eu, como responsável pelo meu trabalho, ligo para uma cuidadora, eu gostaria que ela me atendesse ou me retornasse, entendeu? Então eu não prego contra o uso do celular, mas existe um raciocínio de bom senso. Uma vez uma filha de um paciente meu me ligou e disse: Sandra, eu quero que você converse com fulana e de preferência tire ela daqui, porque não dá para trabalhar olhando para ela daquele jeito. Eu disse: o que foi que está acontecendo? E ela me explicou que assim, não é nada de muito grave, porque a minha mãe tá bem cuidada, tal, né? As obrigações dela tá feita. Mas ainda assim eu me sinto desconfortável. Toda vez que eu entro no quarto para falar com a minha mãe ou para falar com ela tá sem chinelo, deitada na cama e falando no celular. E do jeito que eu entro e saio do quarto, ela continua no celular. Isso pra mim, eu não sei se você vai conseguir entender o raciocínio. Você entende? A fala da filha é que a obrigação dela, em essência, estava feita, mas tinha um detalhe incomodando. E esse detalhe, na minha opinião, tem que ver com a falta de bom senso da cuidadora. Eu ensino o seguinte, olha, a minha teoria é essa. Você é cuidadora, e a boa cuidadora, uma cuidadora excelente, ela tem uma postura afinada. Ela tem uma postura ajustadinha. São alguns detalhes que vai fazer a diferença entre o medíocre e aquele excelente, entendeu? Então, assim, mesmo que você esteja ali no seu horário tranquilo, seu pacientinho está bem cuidado, está tudo pronto, está tudo arrumadinho, você está mexendo no seu celular porque você não tem nada a fazer. Então, você vai dar uma olhada no Face, a sua obrigação está cuidadinho. E como cuidadora, a sua obrigação é aquela. Você não precisa ficar caçando serviço. Você não vai lá caçar uma roupa para lavar se você não tiver que fazer isso. Você não tem que arrumar uma janela para limpar. Não. É aquele seu trabalho, está cumprido dentro daquele horário, tá bom. Mas o que o bom senso diz, minha florzinha? O que o bom senso diz? Você está lá no quartinho da sua paciente, a sua paciente dormindo, bonitinho, você ali mexendo no seu celular. Eu, como já disse em outras situações, me mantenho composta. Não é porque você está ali dentro da casa do paciente, subir uma rotina tal, que você vai se sentir no direito de ficar descalço, descabelada, né, com a roupa de qualquer jeito. Não, isso aqui é a casa da mãe Joana, pelo amor de Deus, né? Então, você já está compostinha. Se não é horário de você se deitar e dormir, então você não vai ficar deitada lá na cama lá como se estivesse na sua própria casa. Você está trabalhando, então precisa ter uma postura, né? Tem que ter um jeitinho ali, entendeu? E aí, olha só que coisa importante. Entra algum familiar ou vem alguém visitar a sua pacientinha, tal.
O que uma boa cuidadora vai fazer? Mesmo que você não tenha sido chamada para aquela situação, né? Porque assim, eu sempre digo que o bom senso exige essa afinação, sabe? Esse toquezinho de delicadeza. Então, se tá vindo alguém visitar o seu familiar, você tá ali e tal, sentada de qualquer jeito, tranquila, relaxando um pouquinho, você vai voltar à sua postura de, né, tô aqui a trabalho. Você vai deixar o celular de lado e vai ficar atento para o caso de alguém precisar de você, ou tirar alguma dúvida, ou perguntar alguma coisa. Afinal de contas, você é a cuidadora, né? Então, assim, é uma questão de, sabe, é uma linhazinha delicada, de bom senso, realmente, e postura um pouquinho acima daquilo que é o comum, daquilo que é o meia boca, o mais ou menos, entendeu? Então, olha, pense nisso. E não só com relação ao uso de celular, mas com relação a outras questões que tenham a ver com a sua postura, com o seu profissionalismo. Pense nisso, porque são esses detalhes, meninas. São detalhes como esse que vai afinando você no trabalho, que vai fazendo você melhor, vai fazendo de você um pouquinho acima, vai fazendo de você excelente, imprescindível, indispensável, entendeu? Isso aí. Então fica a dica, eu espero que ajudem e, é claro, se colocar em prática, né? Se ouvir e não colocar em prática, serve de nada, tá bom? Foi um prazer falar com vocês.